Bom dia a todos. Hoje daremos continuidade à leitura da Bíblia Sagrada. Leremos então os capítulos 18 e 19 de Gênesis do Salmo 45. Em nome do Pátris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Senhor, concede-me pelo Teu Espírito as virtudes e a atenção necessárias para venerar a Sagrada Escritura. Dá-me a luz para entender, coragem para obedecer e amor para adorar-te. Que essa leitura me aproxime de Ti e me torne santo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Angere Dei, qui custos es mei, mettibi commissum pietate superna, lumina custode, rege et guberna. Amém. Em nome do Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis. E o Senhor apareceu a Abraão no vale de Mambré, quando ele estava sentado à porta de sua tenda no maior calor do dia. E tendo levantado os olhos, apareceram-lhe 3 homens que estavam em pé junto dele. Logo que os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra, e disse: Senhor, se achei graça diante dos teus olhos, não passe sem parar junto do teu servo. Mas eu trarei um pouco de água, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo desta árvore. Eu vos servirei um pedaço de pão, e refazei as vossas forças. Depois continuareis o vosso caminho, porque por isso viestes à casa do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Foi Abraão depressa à tenda de Sara e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze cozer pães ao borralho. E ele correu à manada e tomou um novilho dos mais tenros e melhores, e deu a um criado, o qual se apressou em cozê-lo. Tomou também manteiga e leite, com o novilho cozido, e pôs tudo diante deles, ficando de pé junto a eles debaixo da árvore. Depois que comeram, disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Ei lá, aí na tenda. E um deles disse-lhe: Tornarei a vir ter contigo neste mesmo tempo, no próximo ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ao ouvir isso, Sara riu-se por detrás da porta da tenda, porque ambos eram velhos de idade avançada, e que ordinar as mulheres tinha cessado para Sara. Ela pôs-se a rir secretamente, dizendo: Depois de já ser velha, e meu senhor avançado em anos, entregar-me-ei ao deleite? Mas o Senhor disse a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Será verdade que eu possa dar à luz sendo já velha? Há porventura alguma coisa difícil a Deus? Eu voltarei a ti, segundo a promessa feita, neste mesmo tempo no próximo ano. E Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: Eu não ri, mas o Senhor disse: Não é assim, tu riste. Tendo-se, pois, levantado dali aqueles homens, voltaram os olhos para Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E o Senhor disse: Acaso poderei eu ocultar a Abraão o que estou para fazer, visto que ele há de vir a ser pai de uma nação generosíssima e poderosíssima, e que todas as nações da terra hão de ser benditas nele? Porque eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, e que pratiquem a equidade e a justiça, para que o Senhor cumpra a favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Disse, pois, o Senhor: O clamor de Sodoma e de Gomorra aumentou, e o seu pecado agravou-se extraordinariamente. Descerei e verei se as suas obras correspondem ao clamor que chegou até mim, ou se assim não é, para que eu o saiba. Então partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão estava ainda diante do Senhor. E aproximando-se, disse: Perderás tu o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, perecerão todos os justos? Não perdoarás aquele lugar por causa de 50 justos, se aí o houver? Longe de ti que faças tal coisa, e mates o justo,
com o ímpio, e o justo seja tratado como ímpio. Isso não é próprio de ti. Tu que julgas toda a terra, de nenhuma sorte farás tal juízo. E o Senhor lhe disse: se eu achar no meio da cidade de Sodoma 50 justos, perdoarei por amor deles a toda a cidade. E respondendo, Abraão disse: uma vez que comecei, falarei ao meu Senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Que sucederá se faltarem 5 para os 50 justos? Destruirás toda a cidade? Porque nela se acham somente 45? E o Senhor disse: não a destruirei se achar nela 45. Abraão continuou e disse-lhe: e se nela houver 40, que farás tu? Eu não a castigarei, disse o Senhor, por amor dos 40. Rogo-te, Senhor, diz Abraão, que te não indignes se eu ainda continuo a falar. Que farás tu se lá houver 30 justos? Respondeu: se eu achar nela 30, não o farei. Visto que comecei, disse Abraão, falarei ainda ao meu Senhor, e se ali forem achados 20? Respondeu: não a reinarei por amor dos 20. E te conjuro, Senhor, continuou Abraão, não te enfades se eu te falar ainda uma vez mais. Que será se lá forem achados 10 justos? E o Senhor disse: não a destruirei por amor dos 10. E o Senhor retirou-se depois que cessou de falar com Abraão, e Abraão voltou para sua casa. Pela tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma, quando Ló estava sentado às portas da cidade. E ele, tendo-os visto, levantou-se e foi ao seu encontro, e se prostrou por terra, e disse: vinde, vos peço, senhores, para a casa de vosso servo, e ficai nela. Lavai os vossos pés, e pela manhã continuareis o vosso caminho. Eles responderam: não, nós ficaremos na praça. Ló instou com eles para que fossem para sua casa, e depois que entraram, preparou-lhes um banquete e fez cozer uns pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se fosse deitar, os homens da cidade, desde os meninos até os velhos, e todo o povo junto, cercaram a casa, e chamaram por Ló e disseram-lhe: onde estão aqueles homens que entraram em tua casa ao cair da noite? Faz-eu sair para que os conheçamos. Saiu Ló fechando a porta às suas costas e disse-lhes: não queirais, vos rogo, meus irmãos, não queirais fazer este mal. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu vou-las trarei e abusai delas, como vos agradar, contanto que não façais mais algum a estes homens, porque se acolherem à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: tu entraste aqui como estrangeiro. Será talvez para nos julgares? A ti, pois, trataremos pior do que a eles. E empurravam Ló com grande violência, e já estavam a ponto de arrombar a porta. Mas eis que os homens que estavam dentro estenderam a mão, puxando Ló para dentro da casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueiros que estavam fora, desde o menor até o maior, de sorte que não podiam encontrar a porta. E disseram a Ló: tens aqui alguns dos teus, genro, ou filhos, ou filhas? Faze sair desta cidade todos os que te pertencem, pois nós destruiremos este lugar, porque o clamor dos seus crimes aumentou diante do Senhor, e ele nos enviou para que os exterminássemos. Então, ao sair Ló, falou a seus genros, que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Pareceu-lhes que ele gracejava. Ao amanhecer, estavam os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as 2 filhas que tens. Não suceda que também pereças na ruína da cidade. E como ele habitasse, pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-lo. Tiraram-no de casa e o puseram fora da cidade, e aí lhe falaram, dizendo: salva a tua vida, não olhes para trás e não pares em parte alguma nos arredores deste país, mas salva-te no monte, para que não pereças com os outros. E Ló lhes disse: rogo-te, meu senhor, visto que o teu servo achou graça diante de ti, e tu usaste comigo a grande misericórdia de salvar a minha vida. Consideres que eu
me não posso salvar no monte, sem correr o perigo de ser apanhado pelo mal e morrer. Eis bem perto aqui uma cidade pequena, para a qual posso fugir e nela me salvar. Não é ela pequena e nela não estará segura a minha vida? E o Senhor lhe disse: Eis que ainda nisso ouvi os teus rogos para não destruir a cidade, a favor da qual me falaste. Apressa-te e salva-te lá, porque não poderei fazer nada enquanto tu lá não tiveres entrado. Por isso puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol se levantou sobre a terra e Ló entrou em Segor. Fez, pois, o Senhor chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre de fogo, vindo do Senhor desde o céu, e destruiu estas cidades e todo o país em torno, e todos os habitantes das cidades e toda a verdura da terra. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Ora, ao levantar-se de manhã, Abraão foi ao lugar onde antes tinha estado com o Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra daquela região, e viu que se levavam da terra cinzas inflamadas como o fumo de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades daquela região, lembrou-se de Abraão e livrou Ló da ruína destas cidades nas quais tinha habitado. Ló partiu de Segor e retirou-se para o monte com suas 2 filhas, porque temia ficar em Segor, e habitou em uma caverna, e as 2 filhas com ele. E a mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e na terra não ficou homem algum com quem nos possamos casar, segundo o costume de todos os países. Vem, embriaguemo-no com vinho e durmamos com ele, para que possamos conservar a linhagem de nosso pai. E deram, pois, de beber vinho a seu pai naquela noite. E a mais velha entrou e dormiu com o pai, mas ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a mais velha para a mais nova: Eis que eu ontem dormi com meu pai. Demos-lhe também esta noite de beber vinho, e tu dormirás com ele, para salvarmos a linhagem de nosso pai. Também naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e a filha mais nova entrou e dormiu com ele. Tampouco desta vez o percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que existem até os dias de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, pôs-lhe o nome de Amon, que quer dizer filho do meu povo. Este é o pai dos amonitas, que existem até o dia de hoje. Salmo 45. Para o fim dos filhos de Coré, para os mistérios. Salmo. Deus é nosso refúgio e nossa força, nosso auxílio nas tribulações que nos cercavam em toda parte. Por isso não temeremos, ainda que a terra seja abafada e sejam transladados os montes para o meio do mar. Bramaram e turbaram-se as suas águas, estremeceram os montes pela sua fortaleza. Um rio caudaloso alegra a cidade de Deus, o Altíssimo santificou o seu tabernáculo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da manhã. As nações se conturbaram e os reinos se humilharam. Deus fez ouvir a sua voz e a terra estremeceu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso defensor. Vinde e vede as obras do Senhor, as maravilhas que operou sobre a terra, fazendo cessar as guerras até os confins do mundo. Quebrará o arco, despedaçará as armas e queimará ao fogo os escudos. Cessai e vede que eu sou Deus. Hei de ser exaltado entre as gentes e exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso defensor. Essas foram as leituras de hoje. Fiquem agora com as imagens dos comentários patrísticos. Tenham todos um excelente e abençoado dia. No mais, fiquem com Deus. Em nome de Patris et Filii Spiritus Sancti. Amém.